Se você vai fazer uma cirurgia, você já deve ter se perguntado isso. Qual é a chance de você ter que ir para uma sala de UTI depois de um procedimento cirúrgico? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar quais são as reais chances de você ter que ir para uma UTI, então fica comigo até o final. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. Por que falar sobre UTI? A maioria dos pacientes faz essa pergunta antes da cirurgia de prótese de quadril. Nós precisamos mesmo ir para uma sala de UTI? Eu preciso ir para a UTI depois de ter operado? A verdade é que nem todos os pacientes vão para a UTI. Um número muito pequeno precisa ir. Você sabe qual é a porcentagem dos pacientes que tem que ir para uma unidade de terapia intensiva depois de uma cirurgia de prótese de quadril? Fica comigo até o final, que no final eu vou fornecer esse dado para vocês vão entender melhor o quanto a ida para uma sala de UTI é muito raro. Hoje eu vou explicar para vocês quais são os fatores que vão indicar se um paciente precisa ou não ir para a UTI e como que a gente pode evitar que esses fatores aconteçam e que você não precise fazer um pós-operatório que não seja aquele pós-operatório que você já imaginava, indo para o quarto e no outro dia tendo alta para casa. Mas antes da gente continuar, eu preciso te dizer que ir para a UTI não necessariamente quer dizer que você tem uma complicação grave ou que a sua cirurgia tenha tido algum problema. Na maioria das vezes, a ida até lá é somente para uma avaliação mais próxima. Quando você está numa UTI, você está monitorizado. O que significa isso? Você vai ter pressão arterial medida o tempo todo, você vai ter temperatura medida o tempo todo, você vai ter também alguns parâmetros como eletrocardiograma aparecendo o tempo todo no monitor. E com isso, você tem uma atenção maior. Então, em alguns casos, em casos que pacientes têm alguma necessidade especial, pode ser que a UTI seja uma boa opção. Porém, na enorme maioria dos casos, isso não é necessário. Agora, antes da gente falar sobre a necessidade de ir para a UTI, eu quero falar especialmente em um caso de que a UTI é indicada depois de uma cirurgia de prótese de quadril. A prótese de quadril é uma cirurgia em que a gente tem que trocar a articulação do quadril. Eu preciso tirar um pedaço do seu osso e colocar uma articulação artificial, uma cabeça femoral nova, artificial e um componente conectado na bacia que também é artificial. E esse é um procedimento em que eu preciso entrar na parte mais profunda do seu corpo, que é a articulação do quadril, e com isso existe uma chance de ter algum sangramento, existem chances de complicações que a gente precisa minimizar antes do procedimento. Porém, em alguns casos, quando o paciente tem algum tipo de complicação, quando tem alguma alteração, seja ela clínica ou seja ela de coagulação, talvez essa seja uma boa indicação para poder se ficar na UTI no pós-operatório. E a cirurgia de prótese de quadril, por a gente ter que entrar numa parte muito profunda do organismo, temos que chegar na articulação do quadril, que é a articulação mais profunda que nós temos, existe chance de termos um sangramento ou de termos alguma baixa de pressão durante o procedimento. Então, se o paciente tem algum tipo de complicação clínica, e eu vou falar sobre elas aqui na frente, talvez seja interessante ir para a UTI num primeiro pós-operatório. Na maioria das vezes, isso vai vir orientado por um cardiologista ou pelo anestesista que faz o risco cirúrgico. E nós temos que entender que nós estamos falando aqui de cirurgias eletivas, são cirurgias programadas, são cirurgias em que a gente só vai fazer se a gente tiver todas as condições ou as melhores condições possíveis para que você não tenha nenhum tipo de complicação. Quando falamos em fraturas, quando falamos em cirurgias de urgência, esse risco de ir para a UTI aumenta um pouco, até porque a gente não tem o controle de como o paciente está, de como você vai estar no pós-operatório. Agora nós vamos falar um pouco dos fatores que aumentam o risco de você ter que ir para a UTI no pós-operatório. O primeiro de todos é a idade avançada. Todos nós sabemos que com o passar da idade nós temos maiores fragilidades. Nosso organismo fica mais frágil, você tem uma variação de pressão mais acentuada, talvez você possa ter uma dificuldade de coagulação. Então, com isso, talvez seja interessante em pacientes acima de 75, 80 anos de idade, pensar na possibilidade de uma
avaliação pós-operatória dentro da UTI. O segundo fator que pode aumentar muito o risco, e com isso talvez seja interessante também a gente ficar na UTI no pós-operatório, seria a presença de comorbidades. O que são as comorbidades? São doenças pré-existentes. Vamos supor que você tem uma pressão alta, tem um diabetes descontrolado, ou tem alguma doença que necessite uma atenção especial no pós-operatório. Para você, uma UTI com um médico intensivista te analisando e te acompanhando o tempo todo, 24 horas por dia, pode ser uma boa ideia. O terceiro fator é a obesidade. Como eu já falei em um vídeo anterior, se você procurar aqui no feed do YouTube você vai encontrar, pacientes com aumento do peso, pacientes obesos, eles têm um risco maior tanto para embolia, trombose, para infecção e complicações intraoperatórias. Por isso, uma boa ideia seria manter um pós-operatório na UTI. O quarto fator seriam complicações intraoperatórias. Essa é o que a gente não consegue prever. Você pode ter todos os outros fatores anulados, por exemplo, ser novo, não ser obeso e não ter nenhum tipo de comorbidade. Porém, se tivermos alguma complicação intraoperatória, uma hemorragia, uma embolia, uma parada cardiorrespiratória, o que na verdade é muito raro, sim, você vai precisar de um acompanhamento pós-operatório mais intensivo. Então, caso aconteça qualquer uma dessas 4 complicações, você tem uma chance aumentada de ter que ir para a UTI no pós-operatório. Agora que nós já falamos da parte ruim, que são os riscos de ir para a UTI, nós vamos ter que falar da parte boa, que é como evitar esses riscos de ir para a UTI. E é o que eu sempre explico para os meus pacientes antes da cirurgia. É melhor a gente evitar complicações do que ter que tratar complicações. E a primeira maneira da gente evitar de ir para a UTI é fazendo exames pré-operatórios bem feitos, avaliação clínica bem feita, com exames laboratoriais, exames de imagem quando necessário, exame cardiológico com risco cirúrgico bem trabalhado. Com isso, a gente diminui muito o risco de qualquer surpresa ou complicação durante a cirurgia. Um segundo fator que a gente pode utilizar para poder diminuir a chance de ter que ir para uma UTI no pós-operatório seria o controle das doenças pré-existentes. Controle da pressão, controle do diabetes, controle da alteração da tireoide. Tudo que você tiver de alterado e que você faça o acompanhamento com algum médico, o ideal é que você tenha ele bem organizado e sem nenhum tipo de complicação. Se você tiver os números laboratoriais dentro do padrão, muito provavelmente a gente não vai precisar de nenhum tipo de intervenção que não seja aquela intervenção clássica de mandar para o quarto no pós-operatório. Terceiro, parar de fumar e reduzir o álcool. Principalmente quando falamos em cirurgia de prótese de quadril, o tabagismo está diretamente relacionado ao aumento de complicações, tanto imediatas, dentro do intra e pós-operatório imediato, quanto complicações a longo prazo. Você pode ter uma diminuição tanto da circulação quanto da coagulação, e você pode também ter uma dificuldade de grudar a prótese no osso e com isso gerar uma complicação maior tanto intraoperatória quanto pós-operatória. Então, tentar evitar a bebida alcoólica nos dias que antecedem a cirurgia e principalmente não fumar pelo menos 30 a 60 dias antes da cirurgia é o que a gente espera. E o quarto fator, que para mim ele é essencial e ajuda em qualquer parte, seria a preparação física. Se você vai fazer uma cirurgia e puder fazer uma fisioterapia antes com fortalecimento muscular, isso vai fazer com que você fortaleça a sua musculatura e que você diminua a chance de ter qualquer tipo de complicação, principalmente porque quanto mais rápido você andar no pós-operatório, menor a chance de você ter alguma complicação e menor a chance da gente ter que te encaminhar para uma UTI para poder fazer um acompanhamento pós-operatório. Eu citei que o terceiro fator que poderia te levar para uma UTI seria o fator relacionado a complicações cirúrgicas. E eu vou te falar um pouquinho sobre elas, quais são as principais complicações que podem levar à cirurgia. A primeira delas é a hemorragia. Uma perda de sangue aumentada, seja por alguma lesão de vaso ou por alguma dificuldade de coagulação, e com isso você acaba tendo uma anemia, uma perda de sangue. E essa anemia, ela precisa ser acompanhada de perto. Então, qualquer tipo de hemorragia durante a cirurgia é um preditor positivo de que você tenha que ir para uma UTI no pós-operatório.
A segunda complicação que pode acontecer seria os problemas respiratórios ou cardiológicos. Por exemplo, se você, durante a cirurgia, tiver uma crise de asma ou tiver alguma alteração na frequência cardíaca, uma alteração nos seus batimentos cardíacos, no seu eletrocardiograma, isso é um fator que vai chamar a atenção do anestesista, do cirurgião, e a opção por ter que ir para a UTI é uma opção válida. Outra complicação seria a trombose ou embolia. Antigamente, quando se fazia cirurgia de prótese de quadril por prótese cimentada, o risco era muito maior de se ter uma trombose e embolia. Hoje em dia, com próteses não cimentadas, esse risco diminui muito, apesar de terem alguns casos de trombose e embolia. Mas o que mais vai prevenir que você tenha essa complicação é a movimentação precoce. Então, uma movimentação precoce, logo que acabar a anestesia, começar a movimentar e caminhar o mais rápido possível, vai ser a melhor opção para que você evite ter que ir para uma UTI no pós-operatório. Vocês lembram que no começo do vídeo eu diria qual é a porcentagem de pacientes que tem que ir para a UTI? Então, vocês vão ficar assustados, porque somente de 2 a 3% da população precisa de UTI no pós-operatório. Ou seja, de cada 100 pacientes operados de prótese de quadril, somente 2 ou 3 terão que ir para a UTI. Ou seja, esse número é muito baixo e é um número que não deve preocupar vocês. Afinal de contas, como eu mesmo disse, a ida para a UTI, na maioria das vezes, é muito mais um acompanhamento, uma recomendação, do que o risco de uma complicação. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém tem medo de ter que ir para a UTI no pós-operatório, ou acha que isso é o medo que impede essa pessoa de fazer a cirurgia, mostra esse vídeo, envia ele, já clica aqui para você entrar no nosso canal, já dá o like nesse vídeo, porque dessa maneira eu consigo atingir muito mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você tiver interesse em conhecer o dia a dia de um cirurgião de quadril, entender como que funciona as cirurgias, pode me seguir também no Instagram. Lá eu faço posts diários mostrando tudo que eu faço dentro do centro cirúrgico.